Oi, oi, tudo bem, gente? Professor Martin tentando explicar novamente aquele exercíciozinho ali, o caso 2 da segunda bateria de exercícios. Realmente eu forcei um pouquinho demais, ficou um pouquinho difícil. Então eu vou estar mostrando a resolução desse exercício e gostaria que vocês depois tentassem passar limpo, tá? Que vocês escrevessem bonitinho aquilo que vocês entenderam. É um exercício puxado e eu tinha colocado uma resolução fake, ou seja, uma resolução que não era a resolução verdadeira, para vocês justamente identificarem aonde estava o erro. Tá, mas aí eu comecei a perceber que muita gente teve muita dificuldade, então eu vou fazer e peço que vocês depois passem a limpo. Tudo bem? Ou caso um ou caso 2, assim como era a proposta do exercício. Essa bodega aí, a gente precisa falar de um negocinho muito recorrente, muito comum na matemática, que é o que a gente chama de MMC, múltiplo mínimo comum, tá? É muito comum a gente começar a ouvir falar direto de MDC, máximo divisor comum, e MMC, mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum, segundo o que eu vejo, a gente acha muito mais aplicação, principalmente quando a gente começar a trabalhar bastante com fração. Para a gente pensar em achar um denominador comum, nas frações a gente usa muito MMC. Enfim, essa não é a prosa de hoje. A prosa de hoje é resolver esse trem. Vamos lá. Caso 2. A tabela abaixo informa alguns valores nutricionais para a mesma quantidade de dois alimentos. Um tal de um A e um tal de um B. Então, a gente tem dois alimentos, tudo bem? Um que ele chamou de A, que pode ser pudim, que pode ser um favo de mel, que pode ser várias coisas, tá? Aí depois tem um alimento que ele chamou de B, que pode ser um hambúrguer, que pode ser uma pizza, que pode ser uma vitamina de vai saber o que, e assim por diante. Seguindo o exercício, considere duas proporções, não, considere duas porções isocalóricas de mesmo valor energético dos alimentos A e B. A razão entre a quantidade de proteína em A e a quantidade de proteína em B é igual a quanto? Considere duas porções isocalóricas de mesmo valor energético dos alimentos A e B. A razão entre a quantidade de proteínas A e de B é igual a quanto? Tá bom. Gente, para a gente entender esse exercício, a gente tem que ir na maciota, tem que ir passo a passo, devagarzinho. Olha lá, ele fala que tem para a gente considerar duas porções isocalóricas. E aí depois ele explica o que é isocalóricas. Ele fala lá, de mesmo valor energético. Da maneira como está o exercício, que a gente olha lá para o exercício, ele fala o quê? Ele fala no alimento A, quantidade 20 gramas, valor energético 60 quilocalorias, sódio 10 miligramas e proteína 6 gramas. Ele está falando aqui, ó, certo? Aqui ele fala o que? Qual que é a quantidade, o valor energético, sódio e proteína. E depois no alimento B, ele fala da quantidade 20, valor energético, sódio e proteína. O problema aí, o problema que a gente tem é que ele não falou que essa tabelinha aqui já está com essa mesma quantidade no valor energético. E ele quer isso para a resposta. Na resposta ele quer isso. Ele quer duas porções isocalóricas. Isso aqui é uma porção do alimento A. Mas você poderia pegar uma outra porção do alimento A. Como assim pegar uma outra porção? Você poderia pegar uma outra tabelinha em que tivesse aqui, por exemplo, 40 gramas, 120 quilocalorias. Saúde. 20 miligramas e 12 gramas aqui. O que eu fiz? Eu peguei toda essa tabela do A, vamos ver se alguém reparou, e multipliquei por 2. Tá vendo? O 20 virou 40, o 60 virou 120, o 10 virou 20, o 6 virou 12. Eu multipliquei toda essa tabelinha que eu tinha no A por 2. Eu posso fazer isso. Eu mantive
dessa maneira a minha proporção. Então tá valendo, tá? Eu posso fazer infinitas tabelinhas. Posso multiplicar, por exemplo, por 3. Multiplicando por 3, o que aconteceria? Ali o 20 viraria 60, o 60 viraria 180, o 10 viraria 30 miligramas e o 6 viraria 18. A gente pode fazer isso, a gente pode mexer nessas quantidades desde que mantenhamos a proporção. Fazendo desse jeito, eu consigo manter a proporção. E esse que é o barato. É esse o pulo do gato, ok? Mas ele também fala pra gente a mesma coisa eu posso fazer aqui na tabela B, viu? Eu posso mexer nessas quantidades se elas mantiverem a mesma proporção. Eu também posso mexer nas quantidades do B, se mantiver a proporção. Mas o que o exercício ele fala ali pra gente é que ele quer 2 porções isocalóricas. Eita, 2 porções isocalóricas. Ai, pai, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer com isso que você vai ter que deixar esses dois números aqui iguais. A parte do valor energético, que fica em quilocalorias, tem que ter o mesmo valor. Por exemplo, aqui poderia virar 90 e aqui 90. Ok? Aqui poderia virar deixa eu apagar o 90. Aqui poderia virar 140 e 140. Ai, meu Deus. Tá difícil, senhor. Muita calma nessa hora. Como é que a gente fez para alterar essa tabela aqui? Que foi a primeira recomendação. Lembra que eu falei? Multiplica tudo por 2. Aí o 20 vira 40, o 60 vira 120, o 10 vira 20, o 6 vira 12. Lembra? Eu falei multiplica tudo por 2. Então a gente vai poder multiplicar todos esses aqui por algum número. Pode ser 2, pode ser 3, mas a gente vai conseguir identificar qual que é o número ideal para a gente multiplicar. Certo? Deixa eu fazer esse negócio aqui bonitinho. Olha que fofura. Pá, pá, pá. Aqui também. Pá, pá, pá. Professor, por quanto que eu multiplico? Aí que a gente pensa na segunda parte. E aí que está o esqueleto da questão. Aí que está o ponto central, a peça-chave. O que você está falando, professor? Mas vamos deixar lá marcado. Vamos deixar marcado. Aqui de verde. Um verde fofo. Olha lá. A gente pega aqui, ó. É isso aqui que a gente quer que seja o mesmo. Ou seja, a gente vai multiplicar por alguém. E aqui vai virar, por exemplo, 90 e 90, 140 ou 140, 215, 215. É isso que a gente quer. Siga. Seguindo. Vocês lembram que a gente ouviu falar de um tal de múltiplo? E além do múltiplo, a gente ouviu falar de uns tais de mínimo múltiplo comum? Essa é a ferramenta que a gente vai usar para resolver essa bodega. Ali vocês estão vendo que eu coloquei o M60 e M80. M60 a gente está falando do quê? Dos múltiplos de 60. M80 a gente está falando dos múltiplos de 80. Tá como se nada? Deixa eu apagar e fazer isso aqui de novo. Tá bom, os múltiplos de 60. Como é que a gente chega nos múltiplos de 60? Tio. Bom, você pode imaginar 60 vezes 1 que fica 60. 60 vezes 2 que fica 120. 60 vezes 3 que fica 180. 60 vezes 4 que fica 240. 60 vezes 5 que vai dar 300. 60 vezes 6, 360. 60 vezes 7 que vai dar 420. 60 vezes 8, 480, e assim toca o barco. A mesma coisa a gente pode pensar aqui, ó, para 80. Como assim? 80 vezes 1, 80. 80 vezes 2, 160. 80 vezes 3, 240. 80 vezes 4, 320. 80 vezes 5, 400. 80 vezes 6, 480.
Olha lá, então a gente achou os múltiplos de 60, os múltiplos de 80 e curiosamente nós temos alguns que são iguais, não é não? Temos alguns que são iguais, que são justamente os múltiplos. Ai, credo. São justamente, cadê minha caneta? Deixa eu mudar aqui para ficar bem explicadinho. Alguns que são comuns, que são os múltiplos comuns. Certo? Quem são os múltiplos comuns, ô Marte? Os múltiplos comuns são, olha aqui, ó, 60 tem no de 80? Não. Aqui eu tenho o 120? Não. Tenho 180? Não. 240 tem nos dois. Então, 240, ele é um dos múltiplos comuns. É um dos múltiplos comuns. Tem mais alguém? Ó lá. 480. 480 também é um múltiplo comum. Para facilitar as contas, a gente geralmente trabalha com o mínimo múltiplo comum. A gente trabalha com o menor entre esses. O mínimo múltiplo comum. Certo? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 240 e 480? 240. Certo? 240. Como é que eu cheguei aqui em 240? Eu peguei os múltiplos de 6, né? Como é que eu cheguei no 240? Eu imaginei 60 vezes 1 aqui, 60 vezes 2 aqui, 60 vezes 3 aqui, não é isso? 240 é a mesma coisa que 60 vezes 4. 60 vezes 4 costuma dar 240. Certo? Aqui seria 60 vezes 8. Mas esse não é o menor, então esquece dele. Esquece dele e, aliás, esquece todos os outros. A gente vai acabar usando o mínimo múltiplo comum. Aqui eu tinha o que? 80 vezes 1, 80 vezes 2, 80 vezes 3. Isso, 80 vezes 3. Certo? Que justamente é o meu mínimo múltiplo comum. Aqui seria 80 vezes 6. Só que eu não vou usar isso, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Eu vou usar o 240. Para eu transformar esse 80 em 240, eu multiplico por quanto? Aqui, ó, 80 para chegar em 240, eu multiplico por 3. Então, toda a minha tabelinha, eu posso multiplicar por 3. Aqui, ó, para eu sair do 20, para eu sair do 60 e chegar em 240, eu multiplico por 4. Então, toda a minha tabelinha eu vou multiplicar por 4. Fazendo isso, a gente vai conseguir chegar em duas porções isocalóricas. Então, vamos lá. Vamos. Aqui eu coloquei e vamos ver que trem que deu. Multiplicando tudo por 4, essa coisa virou 80, virou 240, virou 40, virou 24. Virou 60, 240, 63. Vocês perceberam? Eu peguei essa tabelinha do alimento A, multipliquei por 4 todos os coisinhos e virou... Olha, e apareceu 240 aqui. Multipliquei por 3 todos os coisinhos e apareceu 240 aqui. Portanto, essa nova tabelinha que eu fiz aqui do lado mantém a proporção e são isocalóricas. Certo? Mantém a proporção e são isocalóricas. E aí ele pergunta, no final, a razão entre a quantidade de proteína em A e a quantidade de proteína em B é igual a quanto? Quando ele fala razão, ele vai estar falando o quê? Alguém dividindo alguém. Então, olha lá, a quantidade de proteína em A, P em A, e a quantidade de proteína em B. É essa continha que vocês precisam fazer para poder finalizar esse trem.
Deixa eu escrever lá em cima, apaga toda aquela bruxaria. Apaga tudo aquilo lá. E tínhamos a nossa razão de proteína em A pela proteína, quantidade de proteína em B. Certo? Agora é só pegar os valores que a gente sabe onde estão, sabe quem são e sabe encaixar ali. Agora é só encaixar e finalizar a conta. Vocês pegam o quê? O 24 dividido por 3, a nossa razão vai ser igual a 8, que é a nossa resposta. Ok? Espero que agora vá, que agora ajude, que agora seja claro. E é isso aí, gente. Qualquer dúvida, deem um grito. E por hoje é só. Até. Tchau, tchau.